Portanto, eu sou técnica superior do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, portanto, neste momento faço parte da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Centro, portanto, e há cerca mais ou menos de 2 anos, já integrando, obviamente, o Instituto, portanto, de Conservação da Natureza e Florestas. Eu entrei para o Instituto em 1995. Fui convidada pelo anterior dirigente, portanto, da unidade orgânica, pelo engenheiro Viriato Garcês, a ficar com esta parte da coordenação da reserva da biosfera. Isto porque a reserva foi criada em 19 de março de 2016, pelo programa Homem e Biosfera, portanto, da Unesco. Teve este galardão quando a comissão coordenadora reuniu no Peru e lhe decidiu atribuir este reconhecimento oficial, e a partir daí, portanto, houve ali um impasse, não houve uma efetiva concretização dos princípios da reserva em termos físicos, portanto, ela estava apenas constituída no papel, e depois, mais ou menos a partir, portanto, de 2019, 2018, final de 2018, então tentamos dar uma outra dinâmica e uma outra implementação à reserva da biosfera, e eu fiquei com esta tarefa de, pronto, se assim se pode chamar, de gestora da reserva da biosfera. E como que foi esse processo de construção da candidatura, depois da efetivação e até chegar nesse processo de realmente efetivar a reserva, como a senhora falou lá em 2018, 2019? A reserva da biosfera foi uma candidatura, como todas as outras candidaturas, ao programa e-biosfera da Unesco, Homem e Biosfera da Unesco, uma candidatura que partiu da iniciativa do ICNF, na altura ainda ICNB, Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, e que, portanto, junto os municípios, neste caso os 3 municípios que fazem parte da reserva da biosfera, do lado português, Castelo Branco, Idanha Nova e Vila Velha de Ródão, e depois, obviamente, com os municípios espanhóis também, porque esta é uma reserva transfronteiriça que integra 3 municípios portugueses e 14 municípios espanhóis. Foram feitas várias reuniões de concertação, de se agilizar um programa que pudesse de alguma forma valorizar este território, e essa candidatura foi sendo construída entre ambos os países, passo a passo, pouco a pouco, daquilo que era entendido como sendo o mais benéfico para realmente neste território termos este galardão, e depois, obviamente, de algumas ações conjuntas de dinamização de todo este processo que envolve uma candidatura, da construção do mesmo, foi então apresentada e depois, no dia 19 de março de 2016, obviamente, teve a sua concretização feliz. No fundo, foi dada a conhecer a mais nova reserva da biosfera transfronteiriça até o estágio internacional. Portanto, partiu de uma iniciativa do ICNF, mas que contou com os municípios parceiros que desde logo abarcaram esta iniciativa e que foram trabalhando em conjunto para construir quer o seu zonamento, quer, no fundo, os princípios que pudessem ser enquadrados nesta missão do programa da Unesco. E como foi sendo feita o diálogo com a comunidade, com outras instituições, para além das câmaras, dos conselhos? Este processo de candidatura, apesar de ter tido algumas sessões de divulgação junto da comunidade, para dar a entender que o território estava empenhado na concretização deste processo, esse envolvimento tem sido mais efetivado após a sua constituição. E neste caso em concreto, a Reserva da Biosfera, portanto, criou 2 órgãos, um órgão de gestão e um conselho consultivo. O órgão de gestão conta com 5 entidades, portanto, as câmaras municipais de Castelo Branco, Idanha Nova e Vila Velha de Ródão, conta com o ICNF, que neste momento preside, portanto, o órgão de gestão, e conta também com o representante das juntas de freguesia, portanto, da área de abrangência, representado pela Junta de Freguesia de Castelo Branco, e com uma associação que é a Meltagos, que representa o associativismo. Portanto, isto num órgão de gestão. Esse órgão de gestão compete analisar, aprovar os planos de ação e de atividades
que vão decorrer da elaboração que é feita em sede de Conselho Consultivo. E o Conselho Consultivo, neste momento, conta com 35 entidades dos mais diversos setores, desde o setor público, em instituições de ensino, ao setor privado, nas mais diversas áreas, e também ao associativismo. Portanto, esta conjugação de esforços foi feita no sentido de um convite que partiu do ICNF, portanto, entidades locais, abrangentes destes 3 conselhos, e também entidades nacionais, no sentido de poderem vir a fazer parte deste projeto e no sentido de virem a valorizar, no fundo, o trabalho de divulgação que a Reserva da Biosfera pode projetar, tanto nacional como internacionalmente, e que poderá valorizar o território e agentes que, portanto, que nele habitam. Uma reserva grande que envolve 2 países, né? Isso tem funcionado bem, esse modelo de gestão? É assim, não é muito fácil uma reserva transfronteiriça, até porque os 2 países têm modelos organizacionais diferentes, obedecem a hierarquias diferentes, e quando no território se tentam implementar ações conjuntas não é muito fácil. A tudo isto veio agravar a situação de pandemia que nós vivemos. Portanto, a partir de 2018, nós fizemos um esforço conjunto para efetivar esta participação entre os 2 países, e também a Reserva da Biosfera, o território do lado espanhol, tem representação no nosso Conselho Consultivo. Já tínhamos projetado algumas atividades de intercâmbio, que efetivamente ainda não se concretizaram devido a este contexto pandémico, mas o nosso objetivo é tentar implementar ações conjuntas que possam ser dinamizadas de igual forma em território português e em território espanhol. Claro que o contacto com os colegas espanhóis não tem sido difícil, portanto tem sido um contacto fácil, e temos conseguido chegar a um entendimento, nomeadamente em algumas ações de intercâmbio que possam vir a ser feitas, mas efetivamente concretizá-las neste momento de 2018 até esta data não tem sido fácil, porque não tem sido possível atendendo ao contexto pandémico. Portanto, 2018 foi já a final, 2019 seria no fundo já a implementação física de um território, de um projeto que nós temos já concebido e que falta apenas haver condições, neste caso sanitárias e de segurança das pessoas para ser desenvolvido, que é o Território com Vida, e esse projeto era feito numa parceria também com o território espanhol. Portanto, em termos de diálogo, não tem sido difícil com os colegas do lado de lá. Sabemos que existem, obviamente, particularidades diferentes de país para país, mas este contexto pandémico veio limitar muito esta atuação de cooperação conjunta com Espanha. E a senhora poderia falar então um pouquinho mais sobre esse projeto que a senhora mencionou, esse Território com Vida? Ora bem, o projeto Território com Vida, como eu acabei de dizer, foi idealizado pela parte da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Portuguesa, que apresentou depois a ideia ao colega, portanto, à parte espanhola, e que houve também alguma abertura para a dinamização de algumas atividades. Em território português, o que é que nós pensamos com este Território com Vida? É importante que as pessoas conheçam o território da Reserva da Biosfera, e é importante que percebam que nós temos mais-valias associadas, apesar de ser uma reserva transfronteiriça e apesar de se localizar no interior. Temos valores naturais que não ocorrem noutras regiões, e a nossa ideia era atrair população a este território. Então, idealizamos durante o mês de maio, todos os fins de semana, portanto, sábados e domingos, a dinamização de ações físicas nas diferentes freguesias que compõem a Reserva da Biosfera, nos concelhos de Castelo Branco, Idenha Nova e Vila Velha de Ródão. Articulamos com os demais parceiros que temos envolvidos neste projeto, e delineamos atividades de índole, portanto, agrícola, florestal, de conservação da natureza, turísticos, e para cada um desses domínios, porque a Reserva da Biosfera, além de ter este seu conselho consultivo e órgão de gestão, está dividida em grupos de trabalho, e depois alocamos as diferentes 35 atividades que fazem parte do Conselho Consultivo
nos diferentes grupos de trabalho. Temos o grupo de trabalho de conservação da natureza e biodiversidade, o grupo de trabalho de educação e sensibilização ambiental, o grupo de trabalho de turismo, o grupo de trabalho de caça, pesca e agricultura e o grupo de trabalho de floresta. E cada um destes grupos de trabalho idealizou uma iniciativa, conjuntamente com as juntas de freguesia e com os demais parceiros que fazem parte desse grupo de trabalho, e a nossa ideia seria, em cooperação com o Turismo de Portugal, que também é um dos parceiros do nosso Conselho Consultivo, divulgar na feira que eles têm, na BTL, estas nossas iniciativas, onde o cidadão comum se podia inscrever, portanto, com custo gratuito, e podia vir ao nosso território, ou fazer, por exemplo, um passeio de barco no Balcão del Tago, que é um operador turístico espanhol que opera também no nosso território, ou fazer um percurso pedestre, por exemplo, na Rota dos Abutres, ou fazer um percurso gastronómico, por exemplo, no Rosmaninhal, ou fazer a Rota do Contrabando, por exemplo, em Salvaterra do Extremo. Portanto, eram atividades físicas a desenrolar no terreno e que permitiam não só conhecer os valores naturais que aí ocorrem, como os valores tradicionais, como a cultura, e que permitia levar daqui um conhecimento diferente que depois passava de cidadão em cidadão, passava de região em região, e nós tentaríamos desta forma ampliar o conhecimento do que é uma reserva da biosfera transfronteiriça e, obviamente, do que é também a reserva, em particular, do Tejo Tajo Internacional. Além destas atividades, portanto, físicas no terreno, que aconteceriam sempre ao fim de semana, em todas as freguesias, portanto, do Conselho da Reserva da Biosfera, nós tínhamos também projetado o intercâmbio com os colegas espanhóis, um ano em Portugal, outro ano em Espanha, onde traríamos, ou onde pensaríamos envolver as universidades séniores, e lhes daríamos a conhecer o que é este projeto da Reserva da Biosfera, o que é que eles podiam encontrar, que atividades estão a ser feitas em Portugal e que atividades estão a ser feitas na Espanha, e de alguma forma termos aqui uma dinâmica que pudesse ser transfronteiriça. Todo este projeto, portanto, que já era para ter sido dinamizado em 2019, transitou para 2020 e 2020 também ainda não conseguimos idealizar. Portanto, pensamos, obviamente, e esperamos que o mesmo possa ter uma atividade física em 2022, porque 2021 já é complicadíssimo, porque nós estamos a falar de trazer pessoas, de pessoas se alimentarem, de dormirem, de terem condições para estar no terreno, que neste momento não estão ainda reunidas, mas é um projeto que foi idealizado com todos os parceiros, que envolveu muitas horas de trabalho, até chegarmos a uma planificação final, até chegarmos a um cartaz, até chegarmos a uma cooperação com o Turismo de Portugal, e esperamos, obviamente, que ele ainda venha a decorrer, e esperamos que esta fase pandémica, obviamente, seja o mais curta possível. Na candidatura, eu vi que tem uma série de bens que já foram inventariados e catalogados, né? Bens culturais e mesmo construções, né? Que já foram patrimoniadas, inventariadas. E como que nesse processo do território vivo, isso também estaria dentro? Então, assim, também seriam visitados esses lugares? Nós, para divulgarmos este projeto, obviamente que temos que contar com as juntas de freguesia, com as populações locais. Elas próprias teriam que estar envolvidas também em mostrar o que de melhor nós temos num determinado território. E as populações são cruciais nesta dinâmica de uma reserva da biosfera, para tentar dar a ideia de que elas fazem parte integrante deste projeto e que não são apenas meros acessórios, não é? Ou seja, que no fundo o órgão de gestão e o Conselho Consultivo idealizam na sua gênese tudo e depois as populações estão lá apenas para assistir. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que elas próprias tenham um envolvimento, que participem, que nos deem sugestões, e para dar no fundo a expressão física a essa nossa intenção, temos dinamizado, interrompemos mais uma vez por causa da questão pandémica, mas dinamizamos algumas ações nas juntas de freguesia e em associações de desenvolvimento local,
explicando o que é este projeto da Reserva da Biosfera, como é que as populações podem ser integradas nele, o que seria para nós uma mais-valia a sua participação. Fizemos, por exemplo, nos Lentescais, na Associação de Melhoramento. Portanto, os Lentescais é uma anexa que pertence à freguesia de Castelo Branco, e tivemos ainda uma participação significativa, onde as pessoas manifestaram a sua concordância, às vezes a sua discordância, porque é que para elas isto era importante ou não. Temos ouvido também a sua opinião e esperamos integrar em todas as nossas iniciativas esta questão de participação cívica ativa que nós temos no nosso território, tanto nas questões culturais como noutras questões, como na vertente económica, como na vertente até mesmo ambiental, porque nós temos pessoas que são conhecedores dos nossos valores naturais também, independentemente de não terem uma formação superior na área, mas que viveram no território a vida toda e conhecem muito bem o território e conseguem muito bem ajudar-nos a divulgar aquilo que de melhor nós temos cá. Existe mais uma conscientização mesmo dessa população sobre o que é a reserva e o que é morar dentro de uma reserva? Sim, obviamente que qualquer projeto novo que é implementado tem sempre reticências e tem sempre que ser melhorado e tem sempre que ser divulgado. Obviamente que a Reserva da Biosfera tem feito o seu percurso. Eu estou consciente que neste momento nós temos já uma noção mais efetiva do que é uma Reserva da Biosfera. A população entendeu que a Reserva da Biosfera não tem uma identidade similar a uma área protegida, onde existe um zonamento restritivo de realização de algumas ações e que às vezes inviabiliza um bocadinho aqui o papel da conservação da natureza, mas penso que a população entende que isto é um galardão de reconhecimento do valor ambiental, e a par deste processo eu pessoalmente tenho conduzido várias ações de sensibilização nas escolas para os alunos, portanto, de vários ciclos, desde o segundo ciclo até ao secundário, no sentido de explicar também o que é a Reserva da Biosfera, como é que nós vemos também o envolvimento dos jovens nesse processo, e estou convicta que esses jovens levam também essa informação para casa, para os pais, para os avós, para os amigos, e é também uma ferramenta importantíssima na divulgação deste projeto, o trabalho que nós temos feito com as escolas. Esse trabalho tem sido efetivado, acaba por ter uma componente mais simples porque não tem tanto aquela participação física no terreno, acaba por ser mais uma transmissão de conhecimentos teóricos, mas que também são importantes para se assimilar o que é a Reserva da Biosfera, quais são os principais valores que nela ocorrem, e para envolver os jovens também numa participação mais ativa, quer hoje, quer amanhã. Portanto, e nós temos feito esse trabalho de divulgação da Reserva da Biosfera. Obviamente que tem sempre pensamos agora que este projeto Grandes venha a ser de alguma forma comatado, mas temos sempre a dificuldade financeira de implementar ações, porque a Reserva da Biosfera não conta com um orçamento próprio e é sempre difícil fazer iniciativas sem ter uma componente financeira associada. De qualquer forma, temos feito um esforço, penso eu, significativo para que essas ações caminhem no sentido de uma maior abrangência, de uma maior divulgação, quer regional, quer até mesmo nacional. No Facebook que nós temos da Reserva da Biosfera, temos tentado também passar muito essa informação, com pequeninos vídeos temáticos que apelam para aquilo que nós encontramos no território, e tem sido um pouquinho esta a nossa atuação, um envolvimento o maior possível de toda a comunidade que temos integrada neste território, e a dinamização de ações que possam valorizar os concelhos que estão envolvidos na Reserva da Biosfera. Na candidatura também tem uma coisa que normalmente costuma, né, atrair os jovens, que é a construção de uma aplicação interativa sobre rotas de turismo. Isso foi pensado em conjunto com eles? Tem alguma participação deles? Em termos de candidatura, eu penso que não, que os jovens na altura não foram ouvidos para
para a idealização. O que pode ter sido, e penso que foi tido em consideração, no fundo é todo o trabalho que estava por trás neste território com os jovens e que era conhecimento também dos presidentes de Câmara e do próprio Instituto na idealização dessa atividade e de outras que possam vir a ser implementadas. Obviamente que qualquer atividade que se desenvolve no terreno tem que ter sempre esta componente de envolver os jovens, porque os jovens no fundo são o futuro. São eles que irão coordenar o território, são eles que irão gerir aquilo que nós conseguirmos deixar e que possa ser perpetuado para as gerações que vêm a seguir. Portanto, é inconcebível nós idealizarmos, seja aquilo que for, sem pensarmos nos jovens. E tem sido nesta perspectiva que têm sido dinamizadas as ações de sensibilização, que têm sido várias, no sentido não só que consigam dizer que na reserva da biosfera aparece a cegonha negra ou o bute preto. Isso é importante, obviamente, que eles tenham conhecimento dos valores naturais que estão integrados neste território, mas o mais importante é perceberem que é um território que é deles. E como é deles, deve ser explorado, deve ser participado para que fique mais rico e para eles próprios, quando conseguirem ter uma atividade profissional, possam daqui tirar partido e possam fixar-se nestes territórios que são valiosos, mas que a presença humana tem um importante papel. E nós temos que ter mais pessoas neste território para conseguirmos ter um desenvolvimento mais importante. E daí o facto de nós tentarmos atrair a participação dos jovens e o seu envolvimento. A senhora está sozinha na gestão da reserva? Tem uma equipe? Como é que funciona? No caso da gestão da reserva da biosfera, eu conto com a cooperação de 3 colegas, principalmente. Portanto, são uma bióloga, a doutora Paula Gonçalves, e uma assistente, não é assistente, peço desculpa agora, a formação, a ação social. A doutora Manuela Direito, portanto, é licenciada em ação social. E depois contamos também somos as 3 que estamos envolvidas mais nesta parte de dinamização física, se assim se pode dizer, e depois temos também 2 colegas que nos apoiam muito também nas ações territoriais, 2 vigilantes da natureza, o João Barata e o Dinis Monteiro. Portanto, somos 5 que estamos mais relacionados com esta dinamização física. E depois, obviamente, existe toda a parte da gestão da direção regional, a diretora, portanto, da direção regional e a diretora de departamento, que estão envolvidas também nesta missão, e depois, obviamente, a senhora Presidente do Comitê MEP, a doutora Anabela Trindade, ela própria que emana as diretrizes e coordena também superiormente todos estes processos das reservas da biosfera e das suas implementações territoriais. Entre a criação da reserva da biosfera e agora houve uma mudança? Uma mudança de mentalidades, eu penso que está a ocorrer e que há. Quando nós iniciamos este processo, falar da reserva da biosfera para as pessoas era assim um bocadinho esquisito, mas o que é isto da reserva da biosfera? Porque é que é mais uma distinção para o território, depois não nos traz nada, se calhar só vamos ter trabalho, e quando de alguma forma convidamos a participação de diferentes entidades, claro que a participação foi muito positiva, mas houve aqui ainda algumas entidades que balançaram, será que vale a pena, não vale a pena, e depois naqueles fóruns, tanto do Conselho Consultivo como do órgão de gestão, nomeadamente do Conselho Consultivo, as pessoas vinham, participavam, mas ficavam muito caladas e ouvir aquilo que nós propunhamos, e acabava sempre por ser o Instituto a propor um plano de atividades que depois as entidades acabavam por recepcionar, assumir e participar, mas numa conduta mais passiva. Obviamente que não era essa a minha intenção, nem dos colegas que estão, nem propriamente da direção regional, que o Instituto tivesse esta missão aqui de coordenar só, de impulsionar e não de envolver. Portanto, aqui a mensagem que nós temos tentado passar ao longo destes tempos é que o Instituto é apenas um parceiro deste projeto. O Instituto não passa de um parceiro e terá uma responsabilidade e uma obrigatoriedade igual aos outros. A nossa ideia é que todos em conjunto temos que ter noção de que
a nossa ação é prioritária, é muito importante. E então todos os parceiros têm que contribuir e têm que implementar ações físicas no terreno, se entenderem que este é um projeto que vale a pena levar mais à frente. E neste processo, eu penso que aqui a mentalidade já está diferente. Nós hoje temos fóruns mais participados, em que as entidades propõem mais ações. Eu posso dar um exemplo de, há pouco tempo, uma atividade simbólica que nós, não podendo dinamizar como gostaríamos, obviamente, o Dia Internacional das Florestas, como habitualmente fazemos, envolvendo a comunidade escolar, envolvendo a comunidade civil, lançamos um desafio e o Instituto lançou o desafio às entidades, algumas entidades parceiras, no sentido de tentarmos fazer um pequenino vídeo que compilasse a importância do Dia Internacional das Florestas, quer para as crianças, quer para os produtores. E num curto espaço de tempo nós tivemos fotos que exemplificavam essas ações dos diferentes municípios, o testemunho vivo de alguns apicultores, por exemplo, de crianças, e os técnicos dessas entidades partiram para o terreno à procura desses contributos, à procura da recolha do que é viver numa reserva da biosfera, porque é que é importante preservar a floresta que existe na reserva da biosfera, e acabamos por conseguir construir um pequenino momento que é simbólico, mas que evidencia esta cooperação conjunta e este trabalho que tem sido feito em prol da reserva da biosfera e dos valores que ela integra. Portanto, em todas as outras ações que temos idealizado, tem havido uma maior participação das entidades e esperamos, obviamente, continuar a cooperar nesse sentido para que a reserva da biosfera seja entendida como algo que é de cada entidade, de cada participante, de cada cidadão que está neste território e não um projeto que é do ICNF ou que pertence a qualquer outra entidade. Ele é de todos e só se todos em conjunto nos esforçarmos para divulgar este projeto é que nós podemos ter efetivamente um maior reconhecimento deste território. E penso que é para isso que a Reserva da Biosfera foi concebida e foi projetada, para valorizar o território com todos e para todos, portanto, não apenas unilateralmente. Eu penso que é assim, a maior dificuldade que no momento sentimos na Reserva da Biosfera é passar a nossa mensagem além das nossas fronteiras, além da nossa área territorial. Portanto, no fundo, Castelo Branco, Idanha Nova, Vila Velha de Ródão e os 14 municípios espanhóis, mas eu agora estou a concentrar-me um pouco na parte portuguesa. Nós temos dificuldade em levar além a nossa mensagem para o território português e não só, para o território internacional. Obviamente que nós contamos com o projeto Homem e Biosfera e neste ano, portanto, que se comemora o 50º aniversário, a nossa intenção também é a dinamização de algumas ações que depois possam ser aproveitadas por esse programa e dinamizadas a nível e divulgadas a nível internacional, mas penso que aqui este projeto teria um pouco esta função, ajudar-nos a passar a mensagem, passar essa mensagem de forma mais eficaz, de forma mais ampliada, que é um pouco às vezes a dificuldade que nós encontramos. E depois eu penso que aqui também um bocadinho a legislação que assiste à reserva da biosfera é incipiente. Eu partilho que a reserva da biosfera deveria ter uma legislação própria mais poderosa, que lhe desse mais poderes de atuação territorial e que pudesse associar-lhes também uma componente orçamental. Porque, independentemente de todo o esforço que é feito, quer pelo ICNF, quer pelas autarquias, quer pelos privados, e eu falo concretamente na questão privada, obviamente que os privados funcionam em função do que possam vir também a beneficiar, porque eles próprios têm que ter uma componente económica associada. E se a reserva da biosfera não lhes permitir alcançar essa componente financeira, ao fim de algum período nós teremos, na minha opinião, sérias dificuldades em conseguir ter esses parceiros connosco. Porque enquanto a parte pública
ela própria se autofinancia. Tem que haver, nessa componente pública, o empenhamento das pessoas que estão envolvidas em cada um dos projetos, e no caso em concreto, eu penso que nós temos esse empenhamento, quer da minha parte, quer da parte dos colegas que estão a trabalhar comigo, quer da parte superior, de quem está a chefiar, quer a parte da direção regional, quer o próprio Comitê MEB, mas era importante que a própria Reserva da Biosfera tivesse uma estrutura mais rígida, se assim podemos dizer. Portanto, rígida no sentido de ter legislação própria, de não ser maleável à participação dos cidadãos. Não é nada disso que eu estou a definir como rígido. O rígido no sentido de ter uma legislação própria, específica, porque territorialmente às vezes falta-nos aqui um suporte legislativo e falta-nos também muito uma componente financeira. E nessa componente financeira eu penso que o projeto possa ajudar no sentido, como eu já referi, de passar a mensagem, de nos facultar suportes físicos para que nós próprios também possamos ampliar o nosso conhecimento e trazer outros operadores e trazer outros cidadãos a participar neste projeto, que eu acho que é extremamente importante em termos de reconhecimento territorial. Atualmente, os projetos que são construídos, como o Território Vivo, eles são projetos que são financiados diretamente pelo Instituto, não tem um financiamento próprio da reserva. Não tem financiamento da reserva, não são financiados pelo Instituto. No fundo, estes projetos, lá está, são financiados pelo grupo de trabalho que os está a dinamizar. Imaginemos, por exemplo, um grupo de trabalho da floresta. A ideia seria trazer pessoas ao território e ver, por exemplo, como é feito o descortiçamento no terreno de um sobreiro. Ver, por exemplo, como é feito o circuito na Rota do Mel. Ora bem, as atividades que são dinamizadas, por exemplo, neste caso em concreto, pela entidade que nós temos a colaborar connosco no setor florestal, que é a Flobei, ou pela entidade que nós temos a cooperar connosco no sentido mais da apicultura, da agricultura, que é a Meltagos, tem que custear, por exemplo, o dia um operador a estar no terreno para exemplificar como se extrai a cortiça e para mostrar a quem vem ao território. Porque esse proprietário, esse senhor, tem que ter o dia, não vai deixar de trabalhar um dia para estar ali e não receber qualquer comparticipação financeira, porque ele vive do esforço financeiro que faz. Ele precisa daquele dia para se alimentar, para comer, para dar subsistência à família. Então, nesse dia, se nós lhe pedimos o apoio para estar o dia todo a trabalhar e a mostrar como se faz um descortiçamento, ele tem que ser pago. Portanto, no fundo, é a Aflobem que suporta esse custo, a título de depois não ter qualquer recompensa, não é? Qual é a recompensa da Aflobem? É que o território saia valorizado, é que aquele produtor depois possa ter outros contactos e ir a outro sítio fazer descortiçamento. Portanto, no fundo, é uma promoção também àquele tipo de atividade, que é importante saber como se faz bem. E todas as outras atividades associadas têm custos logísticos e não só. Quando nós tentamos atrair pessoas ao nosso território, gostamos que elas saiam de cá com uma boa imagem. Então, além da organização que deve ser prioritária e exemplar, nós também temos que ter aqui alguns mimos, se assim se pode dizer, para quem nos visita. E ou dar um almoço, ou um lanche, ou oferecer sei lá, por exemplo, um pequenino bordado de Castelo Branco, ou um adufo de Idanha, por exemplo, ou um pote de mel de Vila Velha de Ródão. Portanto, ter aqui alguma coisa que possa simbolizar a sua vinda ao território. E tudo isto, se houvesse um orçamento próprio, seria mais fácil de agilizar. E seria também uma forma, por exemplo, de ajudar os produtores locais. Porque depois essas pessoas que vêm também podem comprar. Também podem gostar e voltar. Se levarem, por exemplo, um pequenino frasco de mel ou um pequenino garrafa de azeite. Depois, se gostarem, saborearem, podem vir ao território num dia mais tarde, fazer uma visita e, ao mesmo tempo, levar uma garrafa de azeite, levar um pote de mel. E tudo isso são mais-valias que o território tem e que pode, portanto, ganhar. E é essa nossa dificuldade em atrair pessoas ao território, porque não temos esta componente financeira.
Obviamente que os municípios têm estado receptivos a ajudar-nos neste projeto. Eles próprios também custeiam determinadas atividades que se desenvolvem. Eu vou dar um exemplo. O programa MEP, por exemplo, portanto, tem um conjunto, obviamente, onde as reservas da biosfera fazem parte e que é coordenado pela doutora Anabela Trindade, anualmente reúne um espaço físico, um espaço territorial. Nós tivemos, a última reunião do Comitê MEP foi feita aqui no nosso território, na reserva da biosfera. Ora bem, todas as reservas de Portugal estiveram connosco cá. A nossa ideia era mostrar o território classificado, as mais-valias que nós temos, e então todos tivemos cerca de 50 participantes, mais ou menos, e deslocámos-los em 2 dias para os concelhos de Castelo Branco, Vila Velha de Ródão e Danha Nova, mostramos o território e alojámos-los, demos-lhe refeições, alguns brindes, tudo com os apoios das câmaras municipais e das juntas de freguesia. Portanto, nós temos tido esse apoio. Agora, esse apoio é escasso, porque não podemos estar constantemente a pensar que tem que ser os municípios a custear os projetos de valorização territorial. Compete também às entidades responsáveis pelas candidaturas e depois pela sua implementação, que tenham também este esforço financeiro que ajude no fundo, a cimentar estes projetos. E se entendo que a legislação devia ser alterada nesse sentido, entendo também que a componente financeira deveria estar associada a um projeto desta natureza. Claro que este projeto é à grande, acaba por ser aqui uma lufada também de ar fresco, porque terá, penso eu, ao território esta capacidade de passar a informação, esta capacidade de ter recursos associados que nós neste momento não dispomos, mas acho que não nos devemos ficar por aqui e devemos esforçar para cada vez mais as reservas da biosfera sejam dotadas quer de recursos humanos, quer de recursos físicos, quer de recursos legislativos que ajudem a que elas próprias tenham um maior reconhecimento, uma maior capacidade de atuação. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que significa a reserva da biosfera transfronteiriça Tejo-Tajo para a senhora. Ora bem, para mim a reserva de biosfera significa um verdadeiro galardão de reconhecimento do que de mais importante nós temos neste território. Portanto, este território tem valores que não se restringem unicamente ao património natural. Daí o facto da reserva da biosfera não integrar unicamente o Parque Natural do Tejo Internacional, ir muito mais além, incluir freguesias que não fazem parte da área classificada. Isto porquê? Porque a reserva da biosfera, no fundo, é um galardão de reconhecimento imensamente grande. Nós temos aqui o património natural, o património construído, o património humano, o património natural. No fundo, a reserva da biosfera é algo de extremo valor para qualquer território. E eu penso que se nós não conseguirmos aproveitar este valor que nós temos cá associados, ficaremos todos muito mais pobres. Porque recebermos um galardão desta natureza e deixarmos que ele próprio não seja efetivado no terreno é efetivamente uma pena. Eu vejo a reserva da biosfera como uma oportunidade para os mais jovens, como uma oportunidade de futuro de viver num território com qualidade de vida ambiental, humano, e no fundo com aquilo que todos nós desejaríamos para continuar a residir no planeta Terra.